Olá pessoal, tudo bem? Vamos resolver mais um exercício então agora de integração dupla, tá? Em coordenadas polares. As resoluções de exercício, como eu falei no vídeo anterior, elas têm uma ideia assim de basicamente falar para vocês assim, dar uma visão geral, né, de como é que se resolve. Mas eu sempre vou dizer e sempre vou repetir que a ideia mesmo é que vocês estudem bem antes de sair resolvendo exercícios, tudo bem? Mais do que isso, tentem fazer a questão antes de vocês verem a resolução, beleza? Tudo bem? Então eu vou colocar a questão aqui na tela para vocês. Ó, tá aqui ela, beleza? Tá? Vamos ler junto ela aqui. Ó lá. Então esse aqui é exercício, tá, do livro do Anton, tá? Do volume 2, tá? É um exercício da página 1043, exercício número 40, tá? Um exercício bem legal para a gente tentar entender aquilo que é. Ele é relativamente simples, tá? Mas ele diz o seguinte, mostre que a área sombreada da figura abaixo, já vou colocar a figura, tá? É a quadrado vezes φ menos 1 meio de a quadrado vezes seno de 2φ. Tudo bem? E ele coloca a região ali e a gente vai ter que resolver isso aí e vai dizer quem é essa área, né? Ou melhor, mostrar que essa área varia isso. Obviamente a gente vai ter que usar a integração dupla, tudo bem? Para eu fazer isso, o que eu preciso dizer para vocês? Eu preciso fazer de novo uma sugestão. Se você quiser, para o vídeo agora, dá um pause, tenta resolver, beleza? Se você quer aprender de verdade, tenta resolver. Se você não conseguir, ou se você conseguir, independente da situação, se você desistiu no momento que você parou, você volta aqui, dá play de novo e a gente resolve, beleza? Então tá, já tentou, né? Agora voltou para cá, beleza? Vamos tirar a questão daqui e era isso, beleza? Então vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui, tá, a telinha, tá, para eu poder resolver essa questão com vocês. Basicamente, deixa eu chegar para o lado aqui, tá? Então a gente vai primeiramente desenhar a região dessa questão, tá? Então basicamente eu vou só anotar aqui rapidinho o que ele quer que seja mostrado, tá? Então, por exemplo, existe um símbolo matemático, que esse símbolo parece um T virado, tá? Que quer dizer na matemática para nós mostre ou mostrar que, queremos mostrar que, tá? Que aquela área, na verdade, né, eu vou colocar aqui área, A de área, tá? É simplesmente A quadrado vezes φ, tá? Menos 1 meio de A quadrado, tá? Esse é A quadrado que saiu mal, deixa eu apagar. Então, A quadrado vezes seno de 2 vezes φ. Tudo bem? A gente vai ter que mostrar isso. Vamos colocar isso aqui em destaque. Então, vou colocar um quadradinho aqui. Então, a gente quer muito que isso aqui seja verdade. Tá? A gente quer chegar na conclusão de que isso aqui é verdade. Tudo bem? Então tá. Para a gente continuar, a gente precisa ter algumas coisas. Então, eu vou colocar aqui o gráfico das equações. Vou aqui colocar rapidinho, vou acelerar o vídeo. Aí eu já te vejo aqui daqui a uns segundos. Beleza? Vamos lá. Eu vou dizer isso. Beleza? Voltamos aqui. Então esse aqui é o desenho, tá? Basicamente da figura, um desenho relativamente simples. Posso dar um zoom aqui para mostrar para vocês o que se trata, tá? Então o desenho de um círculo, tá? Basicamente definido, tá? Com uma equação em coordenadas polares como 2a seno de θ, tudo bem? Simples assim, tá? E nós temos uma elevação aqui de um ângulo φ, tá? E ele quer a interseção, ou na verdade a área entre as duas curvas, que é uma reta, tá? Basicamente pela elevação do ângulo φ. É muito comum nesse tipo de exercícios, tá? Vocês terem de fato a equação de uma reta e descobrirem o valor do ângulo. A parte boa desse exercício é que ele já deu o ângulo, tá? Então esse ângulo aqui é φ. Então aqui a gente já sabe, por exemplo, que o ângulo é φ, a gente não precisa ir atrás do ângulo, tá? Basicamente a gente tem aqui um trabalhinho a menos, tá? Então vamos só colocar aqui, deixa eu só apagar esse φ aqui que ficou feio, vamos fazer um φ mais bonito aqui. Tá? E vamos à luta, né? Como é que a gente faz isso? Então, primeiramente, a gente tem que entender algumas coisas, tá? Primeiramente, a área, tá? Vamos colocar destacado aqui em azul, já que eu estou falando de área, tá? A área é sempre dada por uma integral dupla, tá? Representada em uma certa região, tá? Que a gente vai ter que definir quem é, tá? Aqui no integrando, se eu quero a área, é 1 vezes o diferencial de área, tá? Então, a gente chama de integral dupla, né? Região 1 vezes dA. Tranquilo? Tá? E algumas coisas que vocês têm que lembrar é que no caso de coordenadas polares, tá, a gente vai ter que se dar conta que algumas trocas devem acontecer. Tá? Primeiro que o diferencial de área em coordenadas polares ele assume uma outra forma. Tá? Ele assume a forma r dr dθ. Tudo bem? Agora, por que ele assume a forma r dr dθ? Eu poderia fazer um vídeo explicando isso, tá? Mas eu vou tentar resumir para vocês aqui rapidinho. Vou colocar aqui em vermelho o seguinte, dá para tentar entender assim, ó. Vou fazer bem rapidinho com uma questão de observação, tá? Se eu tivesse aqui uma situação, tá, em que eu tenho coordenadas polares, tá? E eu tivesse um ponto específico, vamos fazer esse ponto aqui em branco, tá? Esse pontinho em branco aqui seria onde eu quero calcular uma área infinitesimalmente, muito perto dele, tá? E a variação, tá, sempre no R, é uma variação que parte da origem, tá? Eu vou fazer aqui várias vezes, parte da origem, tá? E vai andando
assim, nesse sentido. Tá? Então ela vai passar, inclusive, por aquele ponto. Tudo bem? Então essa é a variação do R. Tudo bem? E a variação do ângulo θ é sempre, né, no sentido do eixo, abrindo assim, então a gente vai ter sempre uma variação nesse sentido. Eu vou colocar aqui, vou trocar a cor, vou colocar a variação aqui de θ em azul, por exemplo. Né? Então essa mais ou menos é a variação de θ, nesse sentido aqui. Quando a gente olha para esse pedaço aqui, infinitesimalmente, esse pontinho aqui onde eu quero calcular, a gente pode imaginar que vai ter aqui uma situação em que θ variou aqui, e R variou aqui, aqui, e aqui θ variou. Como se eu tivesse uma espécie, não é bem um quadrado, tá? Mas como se eu tivesse uma espécie de quadrado. Tá? Então, basicamente, essa área aqui, tá? Vou dar um zoom bem grande aqui, vou pintar essa área em azul, tá? Essa seria a área infinitesimal que eu quero calcular. De uma maneira um pouco geral, a gente pode dizer assim, olha, esse pedaço aqui, tá? Vou fazer de novo aqui, ficou feio. Esse pedaço aqui, esse aqui, especificamente, tá? É uma variação em R, tá? E esse outro pedaço aqui, tá? É uma variação em θ. Então a gente vai ter aqui o que a gente chama de variação de θ e aqui aquilo que a gente chama de variação de R, tudo bem? E esses caras estão a uma distância, tá? R desse ponto. Então, basicamente, a gente define isso como sendo essa parte infinitesimal, essa área infinitesimal, como sendo simplesmente R, variação de R, variação de θ. Tá? Existem algumas explicações um pouco mais formais, tá? Mas essa é boa porque essa R dr dθ, então a gente troca o diferencial por D, né? Então o delta vira D, a gente chega na situação que nós temos R dr dθ. Ou seja, em outras palavras, isso, tá? É exatamente igual a isso, ou representa a mesma coisa. E por isso que no diferencial de área a gente pode trocar um pelo outro, tá? Bem tranquilo. Beleza? Bom, se eu fizer isso, ou fazendo isso, né, agora sabendo que eu posso fazer isso, eu posso simplesmente definir a região com uma variação em R e uma variação em θ. E se eu definir a região com uma variação em R e uma variação em θ, basta que eu escreva aqui nessa região para que eu coloque na integral e troque aquele dA por R dr dθ. Tá? Então essa é a minha grande tarefa nesse momento. Beleza? Então, continuando aqui, a gente vai ter o seguinte, olha, essa área vai ser uma região R, tá? Que eu agora vou definir aqui com muita calma, tá? Essa região R que eu vou definir agora, ela vai ter que ter uma variação em R, R minúsculo, no caso raio, tá? E uma variação em θ, que é o ângulo, tá? E como eu disse ali no desenho infinitesimal, R varia sempre como retas da origem, tá? E θ varia simplesmente andando no sentido anti-horário para a gente ver o ângulo, tá? Então essa região ela é descrita da seguinte maneira. A variação em R aqui é a seguinte, ela vai de 0 até aquela curva. Só que aquela curva, aquele círculo, basicamente, é 2A seno θ. Então ele parte de 0 até 2A seno θ. Em outras palavras, né, é como se eu fizesse assim, eu vou marcar uma cor aqui diferente, deixa eu marcar uma cor laranja. Então ele vai partir sempre do círculo, ou melhor, da origem, perdão, e vai ir até esse pedaço aqui. Ele vai partir da origem e vai até esse pedaço aqui. Então ele vai partir da origem e vai até esse pedaço. Em outras palavras, tá? Ele vai sempre de 0 até aquele pedaço. Só que aquele pedaço é 2A, o que mais? Seno θ. Tudo bem? É assim que está definido ali para mim. Tranquilo? Bom, então eu tenho aqui a variação de R bem definida, tá? Basta que eu faça agora quem é a variação de θ, e aí vem a parte que eu falei lá no início, que é uma parte que para nós, em geral, a gente tem que descobrir, mas aqui nesse caso está dado, porque a variação é simplesmente aquilo que eu tinha dito antes. Para descobrir a variação em θ, a gente sempre faz o contrário, a gente faz partindo daqui, tá? E indo até aonde a curva tem área, tá? Então eu vou partir sempre na horizontal, tá? E aí eu vou inclinando um ângulo, um certo ângulo, e eu vou descobrir que ângulo é esse. Nesse caso específico, eu já tenho que é esse ângulo é φ, tá? Então eu não preciso me preocupar. Nesse caso específico aqui, basta que a gente escreva, tá? Que a variação de θ aqui vai ser da onde até onde. Vou colocar aqui em vermelho, já que a variação de θ vai ser de 0 até o ângulo φ, tá? Então eu não preciso realmente me preocupar. Então eu tenho uma região muito bem definida, tá? Por R e θ, descrita dessa maneira, tá? Então as minhas duas integrais que estão ali, agora elas assumem os valores, tanto em θ quanto em R. Então em θ, por exemplo, eu vou de 0 a φ, tá? E em R eu vou de 0 a 2A seno de θ, tudo bem? De θ não, perdão, de φ. Não, de θ, mas enfim, depois eu vou colocar o φ no final, tá? Na verdade é de θ de fato, tudo bem? Bom, aí agora eu preciso completar, então aqui eu vou ter 1 vezes o diferencial de área, que agora eu vou trocar por R dr dθ,
tudo bem? RDR deteta e eu vou simplesmente fazer essa integral e vamos ver se eu chego onde eu queria chegar. Tranquilo? Bom, para fazer isso, né, não tem nenhum mistério aqui, a gente simplesmente vai integrar. A primeira integração aqui, vamos destacar, tá? Isso aqui é que nem uma cebola, a gente vai integrando de dentro para fora. Então isso aqui, imagino que eu vou ter primeiro essa integral aqui. Aqui é uma integral em R, tá? Tudo que está dentro da parte azul, essa eu vou resolver e vou colocar essa integração aqui, R dr, vai me dar o quê? R quadrado sobre 2, tudo bem? Variando dos pontos, né? De um caso aqui, 0 até 2a seno de θ. Tudo bem? E por fim, não posso esquecer que ainda tenho que fazer aqui uma integração de 0 até φ. Tá? E aí, quando eu fizer essa integração de 0 até φ, né, aí eu vou ter o resultado final. Aqui eu vou ter dθ, e aqui esse dθ, tá? Simplesmente eu coloco aqui e termino de fazer a integração em azul. Tá? Essa integração em azul aqui é relativamente simples, tá? Por quê? Porque do ponto 0 ela vai ser 0, né? Vai ter r quadrado sobre 2, no caso 0 ao quadrado sobre 2, e basta que eu coloque o ponto 2a seno θ, claro, a ao quadrado e sobre 2 também. Tudo bem? Então o que eu vou fazer aqui nesse caso específico, tá? Vamos lá, vamos colocar aqui o que acontece para nós. Vamos continuar aqui embaixo, eu acho que tem mais espaço, tá? Então vamos lá, eu tenho aqui de 0 a φ, tá? Eu vou ter aqui 2a seno θ, aplicados, né, no caso no lugar de r, então isso aqui fica ao quadrado, assim. Eu não posso esquecer que tem um sobre 2 aqui. Eu teria aplicado em 0 também, mas como eu disse, em 0 vai dar 0, não vou nem colocar, tá? E ainda tenho que integrar isso depois em dθ, tá? Indo um pouquinho mais rápido aqui, eu vou ter aqui que eu tenho integral de 0 a φ, tá? Aqui todos os termos ao quadrado eu vou ter 4a quadrado, né? Porque 2a ao quadrado vai dar 4a ao quadrado. Vou ter aqui seno ao quadrado de θ, tá? E ainda vou ter aqui 1 sobre 2, tá? Esse sobre 2 aqui é bem tranquilo, vai cancelar, tá? E ainda tenho, não posso esquecer que eu não integrei a última, ainda não integrei em dθ, tá? Fazendo isso eu posso cancelar algumas coisas, por exemplo aqui eu posso cancelar esse 4 com esse 2, o a aqui para mim é uma constante, tá? Eu posso tirar esse a pelo lado de fora da integral, isso vai ficar bem mais tranquilo, vamos fazer isso. Puxar aqui para baixo, então aqui eu vou ter a quadrado, né? Aqui o 4 sobre 2 vai me dar um 2, deixa eu puxar aqui o 2 para antes do a quadrado, então aqui basicamente eu tenho igual a 2a quadrado, tá? Eu vou ter aqui uma integração de 0 até φ, tá? Essa integração de 0 até φ eu tenho que tomar um cuidado para não confundir com θ, tá? Integração de 0 a φ, e aqui eu tenho simplesmente seno ao quadrado de θ dθ. E aí acabou, basicamente, né? Agora basta só que eu integre este pedaço. Acontece que a gente vai ter que lembrar, não tem muito o que fazer aqui, seguinte, que essa parte do seno ao quadrado, eu vou ter que lembrar, vamos colocar num cantinho aqui, que seno ao quadrado de θ, tá? Pode ser escrito como 1/2 de 1 menos cosseno de 2θ, tá? Se a gente não lembrar isso, a gente não sai do lugar. Tá? Então essa relação é extremamente importante para que a gente siga fazendo esse exercício, siga fazendo essa demonstração pedida nesse exercício. Tá? Então agora eu vou juntar todas as informações, vou voltar para cá e vou colocar aqui de fato aquilo que está acontecendo. Então eu tenho 2a quadrado, integral de 0 a φ, tá? E ao invés de seno ao quadrado θ, eu vou colocar aqui simplesmente 1/2 vezes 1 menos cosseno de 2θ. Tá? Fecho parênteses aqui e ainda tem que integrar em dθ, tá? Algumas coisas legais vão acontecer, como por exemplo, esse 2 vai cancelar com esse 2, porque esse 1/2 pode ser para fora, tá? E vai me sobrar simplesmente aqui um a quadrado, integral de 0 a φ, tá? De 1 menos cosseno de 2θ dθ. E agora não tem mais o que fazer a não ser integrar, tá? Terminando aqui, a gente vai ter a quadrado, tá? Integral, vamos colocar um colchete bem grande aqui, tá? Integral de 1, integrando em θ, claro, né? Vai dar simplesmente a variável θ, tá? Menos a integral do cosseno, é simplesmente o seno, até porque a derivada de seno é o cosseno. Então aqui a gente vai ter que ter seno de 2θ, só que isso aqui tem que ser dividido por 2, tá? Até porque seno de 2θ derivado vai dar de fato cosseno de 2θ, tá? Só que vai ter que ser multiplicado por 2 pela derivada, pela regra da cadeia, que vai ter que ser um 2 ali de dentro para cortar com esse 2 aqui, aí fechou.
Tranquilo? E isso tudo tem que ser aplicado ainda de 0 a φ, tá? E quando a gente aplicar em φ, o exercício acaba, porque a gente chega na conclusão que nós temos a quadrado, né, igual, vamos lá, aplicado em φ, nós temos φ, nós temos aqui menos seno, tá, de 2φ sobre 2, eu já apliquei em φ, e quando eu aplicar em 0, eu não vou nem colocar. Por que eu não vou colocar? Porque vai dar 0. Vou aplicar o 0 tanto aqui no θ, quanto aqui no seno de 2θ, que ficaria seno de 2 vezes 0, ou seno de 0, em ambos os casos dariam 0. Tudo bem? Então aqui não precisa me preocupar com esse pedaço, tá tudo certo, tá tudo tranquilo, tá? Só que daí eu me dou conta que eu acabei de terminar o exercício, porque isso, se eu colocar aqui dessa maneira, como a quadrado vezes φ menos a quadrado sobre 2, vou colocar o 2 só para frente aqui, vezes seno de 2φ, como sendo, não te esquece que isso desde o começo é a minha área, tudo bem? Então essa área aqui, a quadrado φ menos a quadrado sobre 2 seno de 2φ, é exatamente aquilo que eu queria demonstrar desde o começo, tá? Aqui a nossa área. Tudo bem? Então a área dessa região tá demonstrada. Lembre-se sempre que a gente quer fazer área com integração dupla em coordenadas polares ou cartesianas, a gente sempre tem que lembrar dessa relação aqui do começo do canto superior direito em azul, tá? Vou destacá-la aqui mais uma vez, tá? Que é essa relação aqui. Então é simplesmente área é igual a integral dupla da região vezes 1 vezes o diferencial de área, né? No caso 1 vezes o diferencial de área. Assim como em volume vai ser integral tripla com 1 no lugar do integrando, tá? Se eu quisesse, por exemplo, calcular o volume de alguma coisa que tivesse uma casca, uma superfície, usando integral dupla, eu podia fazer integral dupla da região vezes a função, que seria o teto, entre aspas, daquilo. Podemos fazer mais exercícios depois, tá? Só para mostrar, mas a ideia basicamente desse exercício é isso daí. Tá bem tranquilo de provar, parece um pouco difícil quando a gente olha ali, porque tem um monte de letra diferente, mas não é, tá? É bem tranquilinho de fazer. Beleza? Então tá, espero que vocês tenham entendido esse exercício. A gente se vê numa próxima aí com alguns exercícios de cálculo, de álgebra e assim por diante. Beleza? Até lá!